Bom dia mais uma vez, a paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero expressar o quão bom é voltar para casa. Foi bom estar fora por um tempo, mas é muito bom estar de volta também. E hoje eu gostaria de começar mais uma vez, como de costume, eu sempre começo fazendo uma pergunta. E eu quero te perguntar, o que você define que seja um lar? O que é um lar para você? Se a pessoa parasse para te perguntar o que você chama de lar. Se perguntar para o Tiago, vai falar, é a empresa onde eu trabalho. Para quem não sabe, ele trabalha na lar. Mas não é esse lar que eu estou falando, não. O lar remete à nossa casa. O lar remete, talvez, às nossas origens. O lar, talvez, possa significar, não sei, o nosso refúgio. Pode ser alguma coisa assim. Mas, uma vez, eu assisti um desenho animado, na verdade um anime japonês, chamado Naruto. Talvez você já ouviu falar desse cara. E tem um episódio Naruto Shippuden, acho que o Taiki vai saber do que eu estou falando. Tinha um menininho, que ele era diferentão, porque ele tinha os biju lá, duas caudas, né? Duas caudas, né? Os bichos lá, eles eram diferenciados pelo número de caudas. O Naruto era a raposa de 9 caudas, por isso ele era o protagonista. Aí esse menininho era o monstrinho lá, que se transforma e tal, que tinha 2 caudas. E todos eles são diferentes, os que possuem esse monstro dentro deles, vamos dizer assim, né? E esse menino não tinha a família dele. E ele sempre estava ali pensando, eu vou para o meu lar. E aí perguntaram para ele, mas o que você chama de lar? Porque ele não tinha um lar. E ele disse que o lar é onde as pessoas estão esperando por você. O lar não é um lugar, não é uma construção, mas ele diz que o lar é onde há pessoas que estão esperando você chegar. Gente, eu achei isso maravilhoso, eu achei isso incrível, e não sei por que isso me remeteu ao assunto que nós vamos falar hoje. Aquilo que eu quero trazer como meditação, e eu prometo ser breve, mas o tema da nossa mensagem de hoje é chamados a estar no mundo. Chamados a estar no mundo. Nós vamos meditar em João, capítulo 17, versículos 14 a 16. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 14 ao 16. João, capítulo 17, versículos 14 ao 16. João 17, 14, diz o seguinte: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Quem lembra qual é o assunto que nós temos conversado desgastantemente? Nós temos falado sobre a grande comissão. Estamos falando sobre o comissionamento que Jesus nos deu após a sua morte e sua ressurreição.
O que é a comissão de Jesus? Ele nos envia, Ele nos manda, Ele nos encaminha, Ele confia em nós e para nós o ministério que Ele começou aqui na terra, o chamado que Ele nos deu para fazer discípulos, o chamado que Ele nos deu para pregar o Evangelho e o chamado que Ele nos deu para sermos testemunhas daquilo que Ele fez em nossas vidas. Então nós temos pensado e meditado acerca das várias camadas que envolve este chamado, que envolve esta comissão. E nós falamos sobre primeiro o ide, o vão, ou enquanto estão indo, façam discípulos. Depois nós tratamos sobre essa questão de sermos testemunhas, de falar, de contar, de abrir a boca e dizer o que Deus fez por nós, nas nossas vidas. Que nós receberíamos poder do Espírito Santo, para poder sermos testemunhas. E a promessa é que Jesus estaria conosco, todos os dias da nossa vida, até o fim dos tempos. E o texto de hoje que nós lemos, não é o mesmo episódio em que Jesus comissiona os discípulos, mas é um episódio onde Jesus está orando. Jesus está orando antes de ser entregue para ser crucificado. E aí, enquanto ele ora, ele faz 3 orações, basicamente. Ele se consagra na presença de Deus, ele fala, eu me santifico para que estes que me deste, os meus discípulos, sejam santificados. Depois ele fala que ele ora pelos discípulos que estavam caminhando com eles, que se tornariam apóstolos, e depois ele ora por todos aqueles que haveriam de crer e se tornarem discípulos, ou seja, ele ora por todos nós. Ele ora por todos nós. Se você acha que Deus não te ama, aqui está uma prova, Jesus orou por você. Jesus fez uma oração por você. E nesse contexto aqui, nós vamos meditar nessas palavras que Jesus fala. Ele fala, dê-lhes a tua palavra. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Eles não são do mundo como eu não sou. Primeira coisa que nós devemos observar nesse texto, onde pensamos que somos chamados a estar no mundo, é que nós não pertencemos a este mundo. Por isso que eu falei sobre lar. O lar, de acordo com esse menino do anime, eu não lembro o nome dele, mas enfim, ele disse que o lar é onde as pessoas esperam que você vai chegar. Eu pergunto para você, quem são as pessoas que esperam que você vai chegar em algum momento? É lógico que eu não vou fazer teologia em cima do menino, tá, gente? Longe disso. Não estou dizendo que o desenho vai afirmar uma coisa relacionada às escrituras sagradas, mas é para fazer um paralelo, para dizer que nós não somos deste mundo. Se você acha que o que te espera é o caixão e o cemitério, então alguma coisa está errada. O que nos espera é a presença de Deus por toda a eternidade. O que nos espera é toda a igreja, é todo o povo de Deus, estar juntos, unidos, num só corpo, num só espírito, numa só voz, para estar na presença dEle, por toda a eternidade. E esses que já dormiram no Senhor, que já descansaram no Senhor, eles nos aguardam lá na glória, para estarmos juntos. Este é o seu lar. Você não pertence a este mundo. Você não é daqui. Ah, mas eu falo a língua deste mundo. Ah, mas eu como a comida deste mundo. Ah, mas eu me submeto às limitações deste mundo. Sim, eu concordo com você.
Porque existe uma coisa: não tem como cumprir o chamado de Cristo não estando no mundo. Mas nós precisamos entender que nós não somos deste mundo. Eu e você não somos deste mundo. Porque isso Jesus afirma na sua oração. E o que isso implica para nós? O fato de não pertencermos a este mundo. O que isso implica para nós? O que isso significa para nós? É que Deus deseja que nós não estejamos à vontade no nosso contexto de vida. Não estejamos à vontade no nosso contexto de vida. Por que Jesus está falando, deles a tua palavra e o mundo os odiou. Por que o mundo odiou os discípulos? Por que o mundo te odeia? Sabe por quê? Porque você é diferente do mundo. Porque você não pertence ao mundo. Porque você não faz as mesmas coisas que o mundo faz. Porque você não pensa do mesmo modo que o mundo pensa. Ou pelo menos deveria, né? Se você ainda está inclinado para os padrões deste mundo, hoje nós temos um convite para repensar. O próprio Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. A minha comida não é me alimentar. Só que, claro, Jesus era Deus. Quer dizer, Jesus é Deus. Então, por mais que ele não se alimente, ele possui hoje um corpo imortal. Ele é eterno. Nós precisamos comer. Mas nós comemos por uma questão de sobrevivência. Ou por uma questão de autocuidado. Mas Jesus disse que o mais importante não é sobre essa comida física. O mais importante é sobre comermos do pão da vida, que é o próprio Jesus. O que é esse pão da vida? É receber salvação. A nossa prioridade não é alimentar o corpo com pão. A nossa prioridade é alimentar o nosso espírito com o presente que Deus ofereceu para todos nós. Qual tem sido a sua prioridade? Ah, mas eu preciso pagar a conta, eu preciso correr atrás, eu preciso, cuidar do meu cachorro, comprar ração para ele, eu preciso, não sei, fazer as coisas que implicam estar no mundo. E em momento algum Jesus disse que você vai deixar de fazer isso. Mas o que Jesus está dizendo é que você não pertence a este mundo. Lá nas cartas de Pedro, ele vai dizer que nós somos cidadãos dos céus. Ele vai dizer que nós somos participantes da glória, do reino eterno de Deus, da natureza divina. Ele vai dizer que nós somos forasteiros neste mundo. Paulo vai dizer que nós somos forasteiros neste mundo. Que a gente está aqui de passagem. Ninguém vai ficar aqui para sempre, porque você não é daqui. Você pertence a um lar onde Cristo está te aguardando. Então a nossa prioridade passa a ser o quê? Fazer a vontade de Cristo. Qual é a vontade de Cristo que nós temos falado incansavelmente? Amar a Deus, amar as pessoas e fazer discípulos. Por quê? Qual é o nosso desejo? Qual é a nossa expectativa? É que mais pessoas que estão no mundo, elas venham a conhecer aquilo que nós passamos a conhecer. E aí esta família cresce. Aí esta família aumenta. E aí mais pessoas são tiradas dessa situação de perdição e se tornam participantes juntos conosco. Nós não somos deste mundo. Você já foi odiado por alguém?
pelo simples fato de você carregar uma Bíblia debaixo do seu braço e você frequentar uma igreja de domingo, alguém já zombou de você por causa disso? Eu fui muito zombado. Eu fui muito perseguido. Todo mundo tirava sarro, todo mundo me zoava, as pessoas me humilhavam. Falavam que eu era fraco. Quem vai na igreja, isso é coisa de gente fraca, que se entrega para essas coisas aí. E muitas pessoas acharam que era errado eu buscar a Deus e eu dizer: eu não sou mais deste mundo. E vamos ser bem sinceros, essas pessoas não estão erradas. Sabe por quê? Porque essas pessoas pertencem a esse mundo. Então eles vão viver de acordo com esse mundo. Eu não pertenço mais. Então eu não me importo mais se para eles eu estou vivendo de uma forma errada. O que me importa agora é como Jesus disse. O que me importa agora é fazer a vontade do meu Pai, que está nos céus. Não é mais fazer a vontade de você, do outro lá que está fora. É a vontade de Deus, que permanece nas nossas vidas. Jesus disse: dei-lhes a tua palavra. Ele deu a palavra de Deus para nós. E esta palavra não é qualquer palavra. É a palavra que transforma, que muda a nossa vida. É a palavra que nos dá esperança. É a palavra que nos dá conforto. E ao mesmo tempo nos confronta com as mudanças que nós precisamos ter. Porque não somos mais deste mundo. Não pertencemos a este mundo. Muitos se esforçam para viver confortavelmente neste mundo. Eu estou falando de cristãos agora. Muitos cristãos lutam para viver uma vida confortável. Enquanto que o nosso chamado é viver para Cristo. Mesmo que isso custe o nosso conforto. Se Deus te deu a oportunidade de ter mais do que os outros, ótimo, aproveite, desfrute, agradeça. Desfrute. Mas Jesus está dizendo que o mais importante não é você se esforçar para conseguir mais e mais. O mais importante é você se esforçar para viver de acordo com esta palavra que Ele nos deu. Porque não somos mais deste mundo. Não somos mais deste mundo. O nosso esforço não deve ser para viver confortavelmente neste mundo. O nosso esforço deve ser para entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, para que nós possamos chegar caminhando para a eternidade. As coisas deste mundo vão passar. As coisas deste mundo vão passar. As contas, você não vai vencer as contas da sua vida. Você morrendo, você vai deixar conta para os outros. Ou se você tiver seguro prestamista, o banco vai pagar, o seguro vai cobrir a sua dívida. Se você assinou o seguro prestamista, beleza. Se você não assinou, aí é um problema, você vai deixar dívida para os outros. Fome, você vai comer, daqui 2 horas você vai ter fome de novo. Sede, você vai beber água, daqui 2 horas você vai sentir sede de novo. Pessoas, elas vêm e vão da nossa vida. Esta vida é passageira. Esta vida acaba ali. Mas esta não é a nossa vida. A nossa verdadeira vida é a vida eterna. Amém? E a segunda coisa, para poder fechar aqui a nossa reflexão de hoje. Eu precisava só ler com vocês. Olha o versículo 18. Olha o versículo 18, para encerrar essa parte, não pertencemos ao mundo. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E fazendo este gancho, percebam que nós não pertencemos a este mundo, mas nós somos enviados a ele. Ou seja, precisamos estar aqui. Nós vivemos aqui.
nós fazemos as coisas daqui, mas a nossa prioridade agora é diferente. E ele vai falar. No versículo 15, olha só o 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Segunda coisa, nós não seremos tirados deste mundo. Nós não seremos tirados deste mundo. Agora você pode pensar comigo, mas peraí, parece que Jesus está se contradizendo. Ele está dizendo, vocês não são deste mundo, vocês não pertencem a este mundo, mas eu envio vocês. E a minha oração é que vocês não sejam tirados do mundo, mas que sejam livres do mal. Assim, mas como assim? Jesus vai totalmente contra ao fluxo do nosso entendimento. Por quê? Naturalmente a pessoa pensa, é melhor com que você não passe sofrimento, certo? Sim ou não? A gente acha melhor a pessoa não passar por sofrimento. Quem aqui já sofreu, levanta a mão. Todo mundo já sofreu. Todo mundo já perdeu o ônibus. Todo mundo já terminou um relacionamento. Todo mundo já... todo mundo não, mas alguns talvez já tiveram falta de comida. Todo mundo já sofreu alguma traição. E eu não falo só de traição conjugal, eu falo traição de pessoas que você confiava. Todo mundo aqui já foi enganado. Todo mundo aqui já sofreu. E o que acontece é que quando a pessoa chega na igreja, os líderes, os pastores costumam falar, não se misturem mais com aquela pessoa, porque aquela pessoa é mentirosa, porque aquela pessoa é fofoqueira, porque aquela pessoa fuma, porque ela bebe, porque ela tem tatuagem, porque ela é adúltera, porque ela faz coisas horríveis. Não é assim? Quem já ouviu de um líder da igreja, não se misture, como diz a dona Florinda, não se misture com essa gentalha. Vocês já ouviram? Pastor falando isso? Igual a dona Florinda? Mas olha a oração de Jesus. Eu não rogo que os tires do mundo, mas que os livres, que os guarde do mal. Um grande problema que a igreja vive é ela se afastar das pessoas do mundo. Por um lado, um problema da igreja é quando ela se isola dos irmãos em Cristo. Quando ela não vive em comunhão com os irmãos em Cristo. Isso é um problema. Por outro lado, a igreja que se isola das pessoas do mundo também é um problema. As duas coisas é um sintoma de uma igreja doente. Igreja que eu falo, não é só você, somos todos nós. Quanto tempo da sua semana você passa em comunhão com seus irmãos? E quanto tempo da semana você dedica para estar com as pessoas do mundo? Para mim é mais difícil, porque hoje eu não estou inserido numa escola, eu não estou inserido numa faculdade, eu não estou mais inserido no mercado de trabalho. O meu convívio, 95% da minha semana é com as pessoas da igreja. E eu me sinto culpado por isso, porque a Bíblia fala que eu devo estar ali com as pessoas do mundo. Porém, você não deve fazer o que as pessoas do mundo fazem. Você deve viver conforme Cristo viveu. E esta é a oração dele. Não rogo para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Você continua a sua vida. Você continua estudando. Você continua trabalhando. Você continua fazendo as suas coisas. Mas você não vive de acordo com o mundo. Você está no meio das pessoas do mundo, mas você não se corrompe.
você não se corrompe, porque esta foi a oração de Cristo. Meus pais estão presentes aqui, eu acho que eles nem sabem disso. Quando eu era adolescente, eu estava na escola, no 3º ano do ensino médio, eu fui transferido da MagSul, escola MagSul, eu fui transferido para a MAP, 3º ano, meu último ano de colégio. Na MagSul eu tinha meus amigos, que eram assim, boa praça, vamos dizer mais ou menos. Ok. Quando eu chego na MAP, as pessoas que estavam ao meu redor, elas fumavam maconha. Eu estou falando de adolescentes de 14, 15, 16 anos, 17 anos. Fumavam maconha, usavam lança-perfume, bebia até cair. Os que tinham namorada, traía a namorada. Era assim, gente, uma bagunça. Talvez na cabeça dos meus pais a escola era um lugar seguro, mas não era. Mas eu já tinha recebido esta palavra que Jesus está falando que Ele deu. Eu permaneci na escola, eu não fugi da escola, mas eu não me corrompi com os amigos da escola. Talvez você hoje esteja pensando no seu filho que vai para a faculdade, e isso é uma coisa de se pensar. E eu vejo muitos líderes de igreja falando, não, as faculdades, e Satanás está ali, e não sei o quê. Gente, tem que enviar. Jesus enviou a gente no mundo. O mundo que odiou os discípulos, o mundo que cortou a cabeça de Paulo, o mundo que crucificou o apóstolo Pedro, o mundo que levou a cativeiro o apóstolo João, o mundo que apedrejou Estevão. Jesus não ora para que sejam tirados do mundo, Jesus ora para que os livre do mal. Mas não, a gente não quer que os outros sofram. Não, Senhor, não vou pôr aqui, não vou botar ali, não vou deixar aí. Gente, nós somos enviados para o mundo. Não tem como cumprir o chamado se não estamos no mundo, vivendo uma bolha. Nós temos que estar ali onde estão as trevas. Mas não é se envolvendo com as trevas. É você levando a luz de Cristo que vai esvair as trevas, que vai dissipar as trevas. Não pelo que você é, não pelo que você faz, mas por aquele que está dentro de você. Este é o chamado da comissão, este é o chamado do discipulado. Não tenha medo de enviar seus filhos na escola, porque você sabe que eles estarão preparados. Por isso o discipulado não é na igreja, o discipulado é a vida toda. Começa em casa. Quando ele crescer, vai para a faculdade, ele estará pronto para ser luz na universidade. Quando o seu filho ingressar no mercado de trabalho, ele estará pronto para ser luz diante dos profissionais. Entende como as nossas prioridades devem mudar? Lá em Romanos 12 vai dizer, não se amoldem aos padrões deste mundo. Não vivam de acordo com os padrões deste mundo, mas experimentem a transformação da mente. Transformação da mente. Começa com a mudança de pensamento. Começa com a mudança de visão em relação à vida. Começa aqui. Isso é processado no nosso ser, a gente entende. Deus deu um cérebro para a gente processar intelectualmente as coisas. Deus nos deu o nosso espírito para que a gente possa desejar aquilo, e nós passamos a desejar o que nós entendemos. E aí vem essa transformação por meio de quem? Do Espírito Santo. Eu não vou mudar a vida de vocês. Eu posso falar 1 milhão de coisas aqui, isso não vai mudar a vida de vocês. Vai mudar quando você permitir que esta palavra que Jesus nos deu entre no nosso coração, entre no seu coração, e você permita ser transformado. É por aí que começa. E depois dessa transformação, vai para aquele que está do nosso lado.
Porque essa transformação vai ser como uma lâmpada. Essa lâmpada vai se acender e vai brilhar no escuro que está ao nosso redor. Eu não tenho como fazer essa dinâmica aqui hoje, porque está claro, temos a luz do dia. Mas experimenta apagar todas as luzes do seu quarto, hoje à noite, e aí você liga esse camarada aqui, a lanterna, só para você ver o que acontece. Isso aqui ilumina todo o ambiente, sim ou não? No escuro? Ilumina. Mas isso aqui é uma luz artificial. Imagina a luz do autor da vida brilhando sobre os pecadores neste mundo em trevas. Este é o nosso chamado como igreja. Jesus nos convida. A vida da igreja, para encerrar, não é a gente se ajuntar para abençoar os que já foram abençoados. É legal fazer isso? É legal. É legal cantar louvores? É legal. É legal se juntar para a gente orar? É legal. Talvez às vezes se juntar para orar não seja tão legal, né? Mas isso não é tudo. O chamado da igreja não é para abençoar quem já foi abençoado. Quando eu falo abençoar, não é dinheiro, não são bens. Quando eu falo abençoar, é você trazer coisas boas para aquele que já foi salvo. Devemos levar as coisas boas para aqueles que estão perdidos. É para isso que Jesus nos envia. É para isso que Ele nos chama. É para isso que Ele nos capacita. É para isso que o Espírito Santo nos dá poder. Para a gente não se isolar do mundo, mas para a gente abençoar aqueles que não conhecem o nosso Senhor Jesus. Amém? Deus nos ajude, que Deus nos conceda a graça, e a gente possa, em vez de buscar uma forma de se envolver somente no quesito religioso, a gente possa se envolver com as pessoas, para que possamos levar essa luz de Jesus, combatendo o mal que está neste mundo, e a gente fazer aquilo que Jesus fez por nós, para outras pessoas. Não se isole, não viva sozinho, vá, porque Jesus te envia. Mas lembre-se, você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo, você tem a igreja, você tem os irmãos, e você tem a presença do próprio Deus na sua vida. Amém? Vamos nos levantar para a gente fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra e reconhecemos que muitas vezes nós negligenciamos a Tua chamada, a Tua comissão, ao Teu mandamento. Nos perdoe, Deus, porque temos sido egoístas, temos pensado somente em nós mesmos, temos deixado de levar esta luz para o mundo que está em trevas e em escuridão. Pedimos pela Tua misericórdia, pedimos pela Tua graça, e que o Senhor nos ajude, conforme as nossas necessidades. E te peço, Deus, que possamos lembrar, em todo o nosso contexto de vida, que nós não pertencemos a este mundo, nós não somos daqui, nós pertencemos ao Teu reino, nós pertencemos à Tua glória, à Tua eternidade, e ter a consciência de que nós não seremos tirados daqui, embora isso englobe vários riscos, risco de perseguição, risco de martírio, risco de zombaria, risco, Senhor, de perder qualquer coisa por crermos nesta mensagem de que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Que possamos transformar nossa mente, crendo nesta mensagem, crendo nessa palavra que o Senhor nos deu, e o Teu Espírito Santo possa moldar o nosso caráter, a nossa vida, o nosso coração de acordo com a Tua vontade. Nos ajude a fazer a Tua vontade, nos ajude a Te obedecer. Temos dificuldades, Senhor,
nós não sabemos como fazer, não sabemos como ir, não sabemos como falar, não sabemos como ensinar, não sabemos como discipular, mas pedimos que o Senhor capacite, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê ousadia, nos dê coragem, nos dê discernimento, para que, estando no mundo, nós não nos envolvamos com as coisas do mundo, mas sejamos guardados do mal. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor que nos santifica. Não são os nossos atos, não é o nosso poder, mas é tudo do Senhor. E agradecemos pela porção de hoje, que o Senhor nos abençoe por mais uma semana, lembrando dos teus feitos e consagrando nossas vidas na tua presença. Cuida dos meus irmãos, seus afazeres, essa reta final de quem está estudando, as provas, capacita. Também aqueles que estão correndo com as questões financeiras e de orçamento, com as suas empresas, muitas demandas, pedimos pela tua bênção, que o Senhor possa prover, Pai, tudo o que é necessário na vida dos meus irmãos, e eles possam testemunhar da tua graça e da tua bondade. Obrigado, Jesus, por esse tempo, e nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, e a presença, e a comunhão, e a consolação do Espírito Santo, seja com você, hoje e para todo sempre. Amém.